Já. Vamos começar a tarefa da noite? Pode retirar a legenda ali, por favor. Espero que hoje corra tudo bem, que tenha som. Se alguém puder confirmar, eu agradeço. Bom, espero que hoje dê tudo certo. Vamos iniciar as nossas reflexões de hoje, sempre desejando que tenhamos um clima de paz, de harmonia, que a nossa fala seja produtiva, proveitosa e que sirva como um convite a estudarmos um pouco mais do Espiritismo e a compreendermos um pouco mais do Evangelho. Evangelho é a palavra de vida. Jesus já nos afirmou: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, em plenitude. Certamente Jesus não falava da vida biológica nem da vida do espírito, porque não é ele que cria nada disso, quem cria é Deus. Ele nos falava de uma vida plena de realizações, da vida que vale a pena ser vivida, da vida do desenvolvimento das potencialidades que todos nós trazemos em nós. A vida de alegria, de serviço, de trabalho, de realização, de ocupação. A vida que realmente vale a pena ser vivida. Vida de progresso, de crescimento, de trabalho produtivo. Nós, a semana passada, falávamos, mas ficamos sem som. Apenas uma breve revisão. O primeiro capítulo do livro, Mãos à Obra, nos fala da importância de trabalharmos pelo progresso, pelo desenvolvimento, porque trabalho é lei divina. Tudo tem que ser realizado por alguém. Tudo requer trabalho, dedicação, esforço, resignação e paciência. Então, o primeiro convite do livro Pão Nosso é de entendermos que toda e qualquer realização da vida precisa do nosso esforço e da nossa contribuição. Nada acontece sem que alguém faça. Muitas vezes, esse alguém são as leis de Deus que nós não conhecemos. De outras vezes, são espíritos desencarnados que trabalham pela realização das coisas. Mas grande parte da vida cabe a nós, encarnados, a realização. Então, o primeiro capítulo nos fala, mãos à obra, nos convida a esse trabalho, a esse esforço de crescimento e de realização. Refletir no senso comum é pensar sobre algo. Mas refletir também é rastrear os próprios pensamentos e sentimentos. É uma investigação íntima da nossa alma, do nosso coração, das nossas motivações, das razões, dos sentimentos, daquilo que trazemos em nós. Refletir sobre o Evangelho é refletir sobre a vida e sobre nós mesmos. O Evangelho é para a vida diária, para a vida cotidiana. Não é uma coisa para templos, para horas e lugares específicos. A passagem de Jesus pela Terra, que foi registrada por diversas pessoas, ela tem um propósito de nos esclarecer, de nos ajudar no nosso progresso, no crescimento. Não tem o propósito de realizar por nós. Nós temos, por exemplo, um instrumento da prece, que é uma coisa extraordinária de movimentação de recursos, de forças do pensamento, do sentimento,
que é onda mental, que se espalha por toda parte, que chega a Deus, que chega até as pessoas. E a maioria de nós desconhece esse recurso tão simples e natural. Ainda acreditamos que a oração é algo que fazemos para agradar a Deus, para louvar a Deus, e quase sempre em troca de alguma coisa, da conservação, da preservação, do progresso, da prosperidade. Orar é movimentar recursos em favor dos outros, em favor da vida, em favor de nós mesmos. Então tudo precisa de alguém para realizar. A vida é um trabalho de construção. Nós temos em nós todas as potências divinas. É o simbolismo bíblico de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A nossa semelhança com Deus são as potências divinas, do amor, da bondade, da misericórdia, da inteligência, de todas as capacidades. Só que elas vêm em estado latente, elas precisam de desenvolvimento. Nós somos como, poderíamos comparar, as sementes que vão se enraizar, vão crescer, vão desabrochar, vão virar flores e frutos. Mas uma semente deixada em cima de uma bancada, ela esturrica ao sol. Ela precisa da colaboração da terra, da proteção da terra, do calor da terra, dos nutrientes que a terra pode nos oferecer. Ela precisa da água, precisa do sol, do vento. E nós a mesma coisa. Temos a semente da potencialidade de Deus em nós, em nossos corações. Mas necessitamos de trabalho, de ação, de atuação, inclusive uns dos outros. É preciso um esforço para que isso desabroche em nós. E esse esforço, no começo da evolução, no primitivismo nosso que ainda vivemos, ele se realiza nas encarnações terrenas, na vida material, na vida social, na vida familiar, na vida de relação. É convivendo uns com os outros, é estando expostos a uma série de situações, muitas vezes de dificuldades, que nós desenvolvemos essas potências. A inteligência, a memória, o dom da comunicação, da fala, olha que coisa preciosa que nós temos. Nenhuma espécie na Terra se comunica com tanta facilidade como nós. E para que nós usamos, ou como nós usamos essa comunicação? Então é preciso entender urgentemente que evangelho é palavra de vida, é palavra para ser vivida no nosso dia a dia. Não é algo para templos especificamente. Nos templos nós vamos para refazer as energias, estudar, aprender, entender melhor uns com os outros, mas a coisa precisa ser vivida no prático, no comum do nosso dia a dia, da nossa existência. Hoje, o capítulo 2, ele começa com uma reflexão, ele nos pede, pensa um pouco. Traz um texto que nós encontramos na carta de Paulo aos Coríntios, onde Jesus afirma: as obras que eu faço em nome do Pai, essas testificam de mim. Olha que coisa importante de nós já irmos compreendendo. As obras que eu faço dão notícia de mim. Ele não disse, olha, eu sou Jesus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um espírito evoluído. Não. Ele disse, as obras que eu faço é que vão dar notícia, que vão atestar quem eu sou. E quando nós falamos de obra, não nos referimos especificamente aos milagres, às coisas extraordinárias, às curas, né? Porque nós já vimos, isso está na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a parte mais importante de ser compreendida do Evangelho é a questão moral, porque essa é que nós temos a maior necessidade. Nós podemos observar os atos comuns da vida do Cristo, as curas, os milagres, as palavras que deram origem às diversas igrejas, mas tudo isso fica secundário diante da importância da compreensão moral, do comportamento que tem a ver com a espiritualidade profunda. Então, de cara, Jesus já está nos afirmando que o que dá notícia de quem ele é não é a sua condição elevada espiritual, não é nenhum título,
nenhuma glória, nenhuma honra que porventura ele tivesse. É apenas aquilo que ele faz. E isso é importante nós percebermos, não é? Aquilo que nós fazemos efetivamente é o que vai dar notícia de nós. Não adianta sermos pessoas de boa índole, de boa educação, temos um trato social fino, uma aparência maravilhosa, se em determinados momentos da vida vem à tona ainda a rudeza, a aspereza que trazemos em nós, porque isso é o que vai ficar, não é? Há um ditado antigo que minha sogra sempre falava, que diz que o papel feio fica para quem faz, não é? Então, as atitudes nossas é que vão dar notícia de quem nós somos. Aí já existe um outro problema a ser considerado, quem somos nós, né? Muitas vezes nós queremos demonstrar algo que não somos, que imaginamos ser o melhor que as pessoas gostariam de ver da nossa parte, né? Então tem aquilo que eu quero ser, que eu demonstro ser, mas ainda não é o que eu sou. Tem aquele outro que a pessoa pensa que nós somos, que também não somos nós, não é? O que vai dar testemunho efetivo de nós é aquilo que nós fazemos perante a vida, a sociedade, a família, né? Emmanuel vai dizer que aqui na Terra dá-se muita importância a títulos, cargos, tradições familiares. É aquele famoso, em determinada situação, você sabe com quem você está falando, dá-se muita importância à riqueza, às posições que se ocupa, não é? A gente vê isso no comum do dia a dia, não é? Não precisamos nem aprofundar nisso, todos nós sabemos do que é que nós estamos falando, não é? Mas diz Emmanuel que na vida verdadeira, na vida espiritual, porque a vida material é transitória, muitos dizem que é apenas uma condição ilusória, né, porque nada dura para sempre na matéria, são apenas experiências que nós vamos vivendo, tanto riqueza quanto pobreza, são experiências que nos fazem crescer, nós costumamos chamar de provas, não é? Mas prova dá a impressão que Deus está nos aplicando algum exame para ver se nós somos bons alunos. Eu prefiro a expressão de experiências. Nós passamos por experiências para aprendermos com elas. E elas virão, e tantas vezes, e se repetirão inúmeras vezes, quantas forem necessárias para o nosso aprendizado. Assim é que, ora, teremos uma condição de fartura, de riqueza, de facilidade, ora, teremos uma condição de dificuldade, de carestia, de falta das coisas, não é? Porque tudo isso são apenas meios de que a vida se utiliza para nos ajudar no processo evolutivo. Então, na vida verdadeira, na vida espiritual, aquela que já existia antes do corpo e continua existindo depois do corpo, criatura alguma é conhecida pelas posições que ocupou. Não raro, um espírito de elevada consideração na Terra, ao desencarnar, ao aportar no mundo espiritual, se vê numa condição inferior. Era muito respeitado, às vezes temido, glorificado na Terra, mas quando se desveste do seu corpo, das suas posições sociais, quando está cara a cara com a própria consciência, se percebe que não era nada disso. Há comunicações, inclusive no livro Céu e Inferno, cuja segunda parte é inteira de comunicações de espíritos em diversas condições espirituais, morais, depois do desencarne, né? Há o caso de uma pessoa que havia sido uma rainha numa encarnação anterior e ela exigia que fosse tratada como tal no mundo espiritual. Queria que fizessem as mesuras e rapapés, os cumprimentos tradicionais, que servos fossem diligenciar para que ela tivesse seus desejos atendidos. Ela nem sequer havia percebido que tinha desencarnado, não é? Então, geralmente, no mundo espiritual, cargos, tradições familiares, questões de família, como de sangue, de berço, tem pouca relevância. Na vida espiritual, ninguém é conhecido por cargos, por nomes, e sim por aquilo que fez, da oportunidade extraordinária que foi a sua jornada encarnatória, a sua vida
momentânea no corpo. Portanto, o que conta são os nossos atos e realizações. Há um ditado antigo que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Então, ter apenas boas intenções não basta. É evidente que as boas intenções são importantes, porque delas é que parte a maioria das coisas boas, né? Então, é claro que é bom termos boas intenções, mas não podemos ficar só nelas, né? Não podemos ter aquela postura de crítica ao mundo, à dificuldade do mundo, aos problemas do mundo, das pessoas, sem nada fazermos para, pelo menos, melhorar um pouco a situação, não é? Cada espírito, continua Emmanuel, traz consigo a história viva dos próprios feitos. É um drama terrível para muitos espíritos que, após o desencarne, onde as suas faculdades espirituais estão mais livres, porque não há o jugo da matéria, a memória integral vai sendo recuperada lentamente e o espírito está ali desnudo diante da própria consciência. Aí a coisa fica complicada, não é? Porque se ele viveu de maneira a ser uma pessoa melhor, não que tenha sido anjo, mas se buscou sempre fazer o bem, se buscou sempre ou jamais prejudicar quem quer que fosse, ele vai ter uma condição de alma bem melhor do que aquele que traz remorsos, dramas, imagens de crimes cometidos que vão lhe atormentar com toda certeza. Então, quando os espíritos falam que cada sujeito traz a história viva nos próprios feitos, isso é uma coisa muito séria. Os pensamentos criam, se refletem no perispírito, se refletem no nosso campo energético, e eles são vivos para nós. Tanto podem nos atormentar, dependendo do seu teor, da sua qualidade, como também vão dar notícia daquilo que nós somos, daquilo que nós fizemos. Então, é uma coisa muito importante de nós percebermos. Então, ele traz um questionamento. O que os nossos feitos, as nossas obras têm dito de nós? Poderíamos fazer um exercício, olharmos para nós mesmos como se fôssemos outra pessoa, né? Analisarmos a nossa vida, as nossas atitudes. Né? Santo Agostinho recomenda o que ele mesmo fazia todas as noites, antes de dormir. Ele refletia sobre o seu dia. Ele perguntava a si mesmo: será que hoje eu fiz algum mal a alguém? Algum mal que eu não precisaria ter feito? Será que eu fiz o bem? Será que eu deixei de fazer o bem que eu poderia ter realizado? Que testemunhos as nossas obras vão oferecer de nós? Vão dar um testemunho de serenidade diante das dificuldades, de paciência, vão dar um testemunho de sutileza, de carinho, de fino trato, que testemunho de perseverança, de correção, de determinação. O que é que os nossos atos vão dizer de nós? E mais, indaga ainda o Espírito. O que temos feito com as capacidades que nós já temos? Olha, se formos avaliar a evolução do mundo hoje, no século XXI que estamos, quanta coisa nós já temos, quanta coisa nós já aprendemos e já podemos fazer. Ninguém pode alegar falta de recurso, de estar em lugar errado. Muitas vezes a gente clama disso, né? Nasci na família errada, meu Deus do céu. Estou na profissão errada. Olha, essa cidade não me convém. Tudo isso são alegações quase sempre provenientes do nosso egoísmo. E devemos tomar cuidado, porque somos ardilosos. Através da nossa mente, criamos desculpas. Quando vamos nos analisar, fazer aquele ato de conhecer a si mesmo, nós arrumamos desculpa para tudo que fazemos. A nossa mente é inteligência viva, raciocínio lógico, logo arruma desculpas, não é? Somos muito bons em criticar os outros e muito bons em defender a nós mesmos. O que temos feito de tudo que já temos conquistado é uma conquista.
não precisa nem ir muito longe. A maioria das coisas tecnológicas que consideramos avançadas estão no mundo há 50, 60 anos já. Não é? Evoluiu-se mais nos últimos 50 anos do que na história da humanidade inteira. Quantos recursos que nós já temos em todas as áreas da humanidade. Quanto que o homem já não investigou, né? A sua alma, o seu inconsciente, estão aí as ciências psicológicas, né? A medicina tão avançada, como nós já temos condição de entender de nós, como já temos recurso, a inteligência tão avançada, não é? Quantas vezes nós temos a oportunidade de apenas com uma palavra melhorar a vida de alguém? Ah, eu não tenho recurso. Sabe quando nós fazemos as nossas reuniões de estudo lá no centro, nós temos o hábito de fazer uma oração, uma prece. E você pede para alguém da reunião fazer a prece. Ah, eu não sei fazer prece. Como que não sabe fazer prece? Você não sabe rezar? Muitas vezes é um processo de timidez, de orgulho. Quero crer que não seja preguiça de falar, não é? Mas ninguém pode alegar que não tem recursos para fazer isso ou aquilo. Olha, Emmanuel nos traz uma lembrança muito importante. Ele diz que Jesus iniciou a sua missão divina na Terra entre os homens. Não é? Ele começou entre os homens do campo, não é? Pescadores, viveu entre os doutores irritados, não é? Pecadores rebeldes. Já imaginaram que situação que Jesus encontrou? Uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a sua tarefa santa, segundo as tradições, entre dois ladrões. Olha, se alguém tinha motivo para reclamar, era Jesus, não é? Então, e nós, na nossa área de atuação, por melhor que seja, por menor, por menos que tenhamos condição de fazer, vamos pensar um pouco sobre isso, né? O tanto que nós podemos contribuir para que a vida seja melhor. O Evangelho ele vem para cada um de nós. Nós, em nosso movimento, durante muito tempo, imaginamos que o Espiritismo viria trazer luz para o mundo, que de fato vem, que iria coordenar ações, seria a religião do futuro, orientar as nações, não é? E nós esquecemos que isso veio primeiro para nós. O Evangelho tem que ser construído, a luz divina de Jesus, ela veio para cada um. Ela tem que iluminar nós mesmos antes de iluminar os outros, antes de iluminar o mundo. Daí a importância de pensarmos, de refletirmos sobre os registros da passagem de Jesus na Terra, que tem muito a contribuir para a nossa vida emocional, sentimental, né? Porque, no fundo, tudo parte do nosso sentimento. Eu acho que está bom para o dia de hoje. Temos manifestações aí? Clica nele. Eu espero que até o fim da década nós consigamos fazer isso de forma adequada. Pessoal dizendo aqui que está tudo certo, tem alguns heróicos participantes. Ah, que bom. Então tá bom, gente. Depois eu vou dar uma lida nos comentários e eu gostaria que vocês dissessem se está indo bem assim, se vocês estão gostando. Se tiver muito chato, a gente muda de assunto, tá? Mas a intenção aqui é de chamar a atenção e de nos convidar a pensarmos um pouco mais. Perdemos um pouco da antipatia, o mundo desenvolveu antipatia com as religiões e desenvolveu um certo preconceito, achando que evangelho, no meu tempo de moço, se dizia crente, né? Isso é coisa de crente, andar com Bíblia debaixo do braço, né? É uma coisa interessante observar. As pessoas têm uma certa restrição quando se fala em religião, quando se fala
em evangelho, em Jesus. Muitas pessoas acreditam que Jesus é um curandeiro, um mago, alguém que vem a resolver o problema dos outros, e não é. Não é? Jesus é apenas alguém que desce da sua altitude extraordinária e inimaginável espiritual, que nos acolheu aqui na Terra desde o princípio, não é isso? E que se sujeitou a vir aqui conviver mais de perto com a gente mesmo, para nos trazer um exemplo de vida. Um exemplo que perdura há mais de 2000 anos, um exemplo que marcou, dividiu a história. A nossa era é chamada Era Comum, é chamada da Era Cristã, né? O depois de Cristo. A história humana, olha que coisa importante. A história humana é dividida em 2 grandes momentos, antes de Jesus e depois de Jesus. Então é uma coisa extremamente significativa, que tem que ser trazida para o nosso dia a dia, tem que ser compreendida. Cada lição é uma lição de vida para a alma, uma lição de vida para o coração. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até a próxima. Fiquemos todos com Deus. Obrigado.